Fala galera bacana dos segundos anos, tudo tranquilo aí com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando bastante o tempo, que estejam estudando bem na casa de vocês. Entendemos as dificuldades, é claro, de organizar bem o tempo, né? Fazer esse estudo domiciliar, mas a gente sabe que a necessidade é que nos ensina a melhor forma de trabalhar. E da mesma forma como nós, professores, estamos aqui aprendendo a fazer videoaulas e tentar manter esse sistema de ensino à distância, tenho certeza que vocês também estão aí aprendendo como estudar em casa da melhor forma. Galera bacana, o objetivo dessa aula aqui então, que continua com o nosso bom e velho assunto do crescimento populacional e da população global, vai trabalhar especialmente com a população do Brasil, o nosso bom e velho país aqui, a nossa população de 210 milhões de habitantes espalhados por esses 26 estados e mais um Distrito Federal. O meu interesse, então, aqui é que vocês consigam compreender um pouquinho mais sobre essa questão da população do Brasil, de como a longevidade em nossa nação está aumentando e como a expectativa de vida está sendo alterada por ela. Vocês já viram nas aulas anteriores questões como taxas de natalidade, taxas de crescimento vegetativo, e tenho certeza que os contextos e conceitos que forem usados aqui vocês irão ir se recordando deles. Eu vou apresentar para vocês aqui alguns recortes de telejornais falando desses assuntos e a gente vai discutindo à medida que eles forem avançando. Vocês têm no livro didático de vocês uma série de capítulos, tá? Aqui que falam justamente desse assunto do crescimento populacional. Eles estão bem espalhados, aliás, que falam do crescimento populacional do Brasil ou das situações brasileiras frente a este crescimento. Vai muito de quanto tempo vocês têm disponível e de qual o interesse de vocês de irem lendo esse material, mas eu recomendo aí a leitura naturalmente, de acordo então aí com os critérios do interesse de cada um. Mas nós temos alguma coisa no capítulo 26, que fala sobre a indústria no Brasil, mas fala sobre o povo brasileiro, como ele se põe dentro deste conceito. Nós temos os capítulos 34, com o trabalho no Brasil e o crescimento, e o capítulo 36, as taxas de migração do Brasil. Portanto, 26, 34 e 36, que já podem ajudar vocês então a irem compreendendo tudo isso daí. Galera, prestem atenção então nesse primeiro vídeo que trabalha com as questões demográficas brasileiras. E eu já volto pra gente conversar. É 1 minuto ou 2. Vai lá. Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do Olhar Geográfico. Hoje estudaremos sobre a distribuição da população brasileira no território. Então vamos lá! O Brasil é um dos países mais populosos do mundo. No entanto, sua população não está bem distribuída em seu vasto território. O Brasil ocupa a 5ª posição entre os países mais populosos do mundo. Observe atentamente o mapa a seguir. Uau! A China ocupa a 1ª posição entre os países mais populosos do mundo. Ela possui cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Quanta gente! Ocupando a 2ª posição está sua vizinha, a Índia, com cerca de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Já no Ocidente, vemos em seguida os Estados Unidos, com aproximadamente 320 milhões de habitantes. Em 4º lugar, podemos observar a Indonésia, com 270 milhões de habitantes. Até que enfim, o Brasil, ocupando a 5ª posição com cerca de 205 milhões de habitantes em seu território. Bem, como vimos, o Brasil é um país muito populoso, ocupando a 5ª posição. Porém pouco povoado. Parece um pouco confuso, mas vamos ver o que isso significa? Estabeleça o seguinte raciocínio. Se dividirmos a população brasileira pelo seu vasto território
de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, teremos uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. No Japão, por exemplo, a realidade é bem diferente, ou seja, se dividirmos os seus 130 milhões de habitantes pelo seu pequeno território de 377 mil quilômetros quadrados, teremos uma média de 344 habitantes por quilômetro quadrado. O que esses dados nos dizem? Eles nos revelam que o Brasil é um país pouco povoado, pois apresenta poucos habitantes por quilômetro quadrado, se comparado, por exemplo, com o Japão, que possui um número muito elevado de habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a média de habitantes por quilômetro quadrado não revela a realidade. No Brasil, por exemplo, a região sudeste concentra 92 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto a região sul apresenta uma média de 50 habitantes por quilômetro quadrado. Já o Nordeste apresenta uma média de 36 habitantes por quilômetro quadrado. Veja só, já o Centro-Oeste apresenta apenas uma média de 10 habitantes por quilômetro quadrado. A região Norte possui apenas a média de 5 habitantes por quilômetros quadrados, apesar de apresentar a maior extensão territorial. Vamos pesquisar alguns dos fatores para a ocorrência dessa desigualdade na ocupação do território brasileiro. Merecem destaque os fatores históricos, como o processo de colonização, que gerou uma maior ocupação nas áreas litorâneas, assim como os fatores naturais, como as áreas castigadas pela seca, terrenos acidentados, florestas muito densas e etc. Não podemos nos esquecer que os fatores econômicos exercem um papel muito importante na atração e fixação populacional. Dentre eles, podemos destacar a geração de empregos, acesso a produtos e serviços. Este mapa demonstra a distribuição desigual da população brasileira pelo território, resultante de seus contrastes naturais, econômicos, políticos e administrativos. Se você gostou da nossa videoaula, curta. Se você é novo por aqui, inscreva-se, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer. E até a próxima aula! Voltei! Então, galera, como a gente viu aí nesse vídeo, a população do Brasil não é exatamente uma população muito grande. E é uma população que até está razoavelmente bem distribuída pelo território que a gente tem, sendo que algumas regiões são mais populosas do que outras. Obviamente, a região sudeste do Brasil, que engloba os estados de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e partes ali também, né, de Minas Gerais, é a zona do Brasil mais populosa. E por que ela é a parte mais populosa do Brasil? Porque é justamente a zona que concentra a maior parte dos recursos financeiros. Então, inevitavelmente, a população vai procurar se colocar onde existe dinheiro, bufunfa, para poder comprar tudo aquilo que a gente precisa, inclusive comida para gatos, não é verdade? Então, galera, tendo dinheiro, as pessoas se mantêm naquela região. As partes menos povoadas do Brasil são justamente as mais distantes do fluxo do capital. Beleza, sabendo então dessa distribuição demográfica do Brasil, vamos prestar atenção no seguinte recorte jornalístico que fala a respeito do crescimento das expectativas de vida mundiais. Olha só. Vou falar um pouco sobre expectativa de vida. Quantas pessoas vão viver mais nos próximos anos? Porque um estudo de uma universidade americana que acaba de sair apontou que a expectativa de vida vai aumentar em todos os países até 2040. A gente destaca aí a saúde de ferro dos espanhóis, dos japoneses sempre, mas as posições decepcionantes Estados Unidos
e Brasil. Aí eu tô agora com o Philip Killing, direto de Londres. Tá? Bom dia, Killing. Eu quero saber quem é que vai viver mais no mundo até 2040 e quero saber como é que tá o Brasil, se a gente vai chegar lá ou se a gente tá bem mal. E vamos deixar o Brasil por último, porque a notícia não é muito boa, viu? Mas enfim, esse é um estudo da Universidade de Washington que levou em consideração aí vários fatores, né? Como alimentação, sistema público de saúde, consumo de tabaco e álcool, atividades físicas, poluição do ar. E se a tendência se mantiver, em 2040, a Espanha vai passar o Japão e se tornar o país com maior expectativa de vida do mundo, com 85 anos,8. E um dos grandes fatores seria a dieta mediterrânea e também um sistema público de saúde classificado entre os melhores do mundo. A gente separou o ranking aí, tem o top 5 até 2040, que teria a Espanha na primeira posição, depois Japão, Singapura, Suíça e Portugal, que subiria 18 posições no ranking. E curioso ver que países ricos como o Reino Unido e a maior economia do mundo, os Estados Unidos, estão em posições ruins. Os britânicos na 23ª posição e os americanos em apenas 64º lugar. Aqui no Reino Unido, apesar de um sistema público de saúde bastante eficiente, a alimentação ruim e a falta de atividades físicas contribuem bastante. Já nos Estados Unidos, somado a esses fatores, está um sistema público de saúde onde o pobre sofre bastante porque é caríssimo para ter atendimento médico lá nos Estados Unidos, além também de alguns índices de criminalidade bastante elevados em algumas regiões. E por fim, nesse ranking aí, o Brasil aparece na posição 82, a expectativa de vida subiria um pouco, né? Para 75,2 anos, agora, de 75,2 anos agora para 78,5 em 2040. E as principais causas aí de mortes no Brasil são doenças cardíacas, violência, acidentes de trânsito e AVC. A boa notícia é que dos 195 países, todos tiveram um aumento na expectativa de vida, Mauro. Pelo menos isso, né? E longa vida para todos nós. Obrigado, Killing. Um ótimo dia para você. Então, gente, esse recorte jornalístico falou sobre as taxas de crescimento. A gente observou que os países mais ricos inevitavelmente vão ter as populações mais idosas, até porque eles têm mais dinheiro para desenvolver projetos de saúde abrangentes, que façam com que a medicina se desenvolva e as pessoas tenham mais acesso a bons medicamentos, a bons serviços médicos e, consequentemente, as taxas, as expectativas de vida sejam mais elevadas do que outros locais, como é o caso do Brasil ali. Eu observo que houve um pouco de pessimismo, um tom bem negativista aí no que essas pessoas falaram. Por isso, eu busquei esse outro recorte jornalístico aqui com um tom um pouquinho diferente. Ele mantém mais ou menos a mesma ideia de taxas, mas ele observa que o Brasil tem melhorado bastante nessa questão. Vamos conferir esse outro aí? A população do Brasil já tem data para começar a diminuir de tamanho. É daqui a cerca de 30 anos. E até lá, vamos nos acostumar a ver mais idosos e menos jovens. É o que mostra um estudo divulgado hoje pelo IBGE. Olhando para esta praça, é possível imaginar um pouco de como será o Brasil do futuro. A população está envelhecendo. Eu, graças a Deus, estou na idade de 82 anos, estou muito bem. Você vai num banco hoje em dia, tem mais gente na fila de idosos do que na fila comum. Segundo o IBGE, em 2039 o país vai ter mais idosos do que crianças. E cerca de 20 anos depois, 1 em cada 4 brasileiros terá mais de 65 anos. Um dos motivos é o aumento da expectativa de vida, que vai ultrapassar os 77 anos, no caso dos homens, e superar os 84 entre as mulheres. Hoje em dia, a média gira em torno dos 72 anos entre os homens e quase 80 entre as mulheres. Outro motivo para o envelhecimento da população é que, segundo o IBGE, as mulheres vão ter cada vez menos filhos. Para se ter uma ideia, a média em 1960 era de 6,3 filhos por mulher e 100 anos depois deverá cair para 1,66. Ou seja, aqueles retratos antigos com famílias enormes vão se transformar em peças de museu. Conversando com as mulheres nas ruas, realmente é difícil encontrar alguém com disposição para ter muitos filhos. Cada vez mais a gente está demorando a ter filhos por uma busca profissional, né? E a quantidade eu acho que
é mais em relação à economia mesmo. O gasto que é grande para se criar um filho hoje. Você, como é que você pensa que vai ser? Planeja alguma coisa ou não? Não planejo. Carreira em primeiro lugar. Menos crianças, população menor. Hoje o Brasil tem 208 milhões de habitantes. Até 2047, esse número ainda vai crescer, chegando a pouco mais de 233 milhões. E depois vai começar a cair, até chegar a 228 milhões. Para esta economista, diante desta nova realidade, o mercado de trabalho precisa se adaptar, porque com menos jovens, os idosos vão ocupar cada vez mais vagas. Então é preciso que as políticas, tanto públicas quanto privadas, empresas, se adaptem para essa nova realidade. Em termos de capacitação, recapacitação, melhoria das condições de saúde, melhoria da mobilidade urbana e para reduzir o preconceito que o empregador tem em relação ao trabalhador mais velho. Bacana demais! Então deu para perceber que realmente a ideia de que a população do Brasil vem melhorando em diversos aspectos, inclusive nesse da expectativa de vida, é um assunto recorrente. Os próprios noticiários nacionais já vêm falando disso daí. Por que isso está acontecendo? Porque a qualidade de vida do brasileiro vem aumentando, o salário médio vem subindo, apesar de questões como inflação, né, e problemas econômicos, inclusive deste Covid maldito que chegou aí para incomodar as nossas vidas. Ainda assim, a gente está melhorando bastante. E isso significa que a expectativa de vida vai subir à medida em que a expectativa financeira suba também. Galera, mais subsídios desta aula e deste tipo de assunto nós continuaremos a trabalhar em nossos encontros via Zoom. Durante toda essa semana eu vou trabalhar com essa questão então de Brasil e do crescimento populacional da nossa boa e velha nação, essa gigantesca potência de memes em que nós vivemos. Galera, espero vocês então nos nossos encontros, comentem aí nesse vídeo, eu quero ver as opiniões de vocês a respeito dessas previsões, a respeito então das expectativas de vida média da população brasileira. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!